Nosso astronauta do esporte está chegando aqui. Emerson Luiz, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Tudo certinho? Tudo certo, astronauta de mármore. É isso aí. Vou deixar com você agora. Canta bem, tá? Isso aqui é um cantor. Isso nas noites aí de Blumenau, né? Ninguém segura. Já foi. Contigo, Emerson. Mete ficha, vai lá. Vamos lá. Primeiro vôlei, o Osasco se impôs diante do SESI Bauru e conquistou o hexacampeonato da Superliga Feminina de Vôlei. O confronto único foi disputado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Vitória por 3-1, parciais de 24-25, 19-25, 28-26 e 25-20. O Osasco encerrou um jejum de 13 anos sem título na Superliga e fecha uma temporada perfeita com os 3 títulos que disputou. As comandadas de Luiz Omar de Moura venceram também o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, justamente contra o SESI Bauru. Sada Cruzeiro e Vôlei Renata Campinas decidem o título da Superliga Masculina, domingo 10 da manhã, no mesmo ginásio do Ibirapuera. E o confronto coloca frente a frente os campeões olímpicos Lucão, do time mineiro, e o levantador Bruninho, da equipe paulista, que chegam empatados com 7 conquistas cada um. Basquete masculino de base, o time sub-13 da APAB segue comemorando seu desempenho no Campeonato Sul-Brasileiro de Clubes, que foi disputado em Curitiba. A APAB foi vice-campeã. Na final, perdeu para a equipe da casa, a Sociedade Thalia de Curitiba, por 64-57. A APAB teve o atleta Bernardo Schmidt da Silva como destaque da competição, fazendo parte da seleção do campeonato na posição de armador. A AJAB de Jaraguá do Sul, outro representante catarinense, terminou em 4º lugar. Futebol Copa do Brasil, 6 jogos fecharam os confrontos de ida da terceira fase da competição. O Brusque mandou sua partida contra o Atlético Paranaense na Arena de Joinville, já que o Augusto Bauer não tem capacidade mínima para 10 mil torcedores e ficou no empate em 0-0. Na sua casa, no Heriberto Wilson, nosso outro representante, o Criciúma, venceu o Bragantino por 1-0 com esse gol do Matheus Trindade. Na Vila Belmiro, o argentino Roleiser fez 1-0 para o Santos contra o CRB. O time de Alagoas empatou com o Breno Herculano, 1-1, placar final. Igualdade também em Ponta Grossa para Operário e Vasco. O time carioca saiu na frente com o português Nuno Moreira. Só que o Bosquilha empatou. Placar final, Operário 1, Vasco da Gama também 1. No Mineirão, com 2 gols do Caio Jorge, o Cruzeiro bateu o Vila Nova de Goiás por 2-0. E o Botafogo da Paraíba vendeu o seu jogo contra o Flamengo para Maranhão, em São Luís, no Castelão, e foi derrotado. O gol carioca foi marcado pelo jovem de 17 anos, garoto da base, Joshua. É uma joia aí esse menino de 17 anos, está desde os 10 lá no Flamengo, artilheiro em todas as categorias de base do Flamengo e tem já o passe estipulado, multa rescisória de 70 milhões de euros. 7ª rodada do Campeonato Brasileiro com jogos hoje, amanhã, domingo e segunda-feira. São Paulo e Fortaleza, nesta sexta-feira, 9h30 da noite, no Morumbis, abrindo essa 7ª rodada da Série A. Fluminense Sport e amanhã no Maracanã, jogo marcado para as 6h30 da tarde. Corinthians e Internacional em Itaquera também no sábado, 6h30, lá em São Paulo, na capital paulista. Será e Vitória também amanhã, 6h30, no Presidente Getúlio Vargas. Vai ter Bahia e Botafogo amanhã em Salvador, na Arena Fonte Nova, jogo marcado para as 9 horas. Aí no domingo esse jogo vai ser em Brasília, lá no Mané Garrincha, o Vasco, mandante contra o Palmeiras, jogo marcado para as 4 horas da tarde. Em Porto Alegre, na Arena, tem Grêmio e Santos, jogo também definido aí, horário oficial, às 4 horas. Cruzeiro e Flamengo, 6h30, jogão, transmissão da NDTV Record. Daqui a pouco tem as informações, tem os detalhes desse confronto. Prosseguindo a tabela com Bragantino e Mirassol, segunda-feira, 7 da noite, no Estádio Municipal, lá em Bragança Paulista, já que o Nabi Abichedi passa por reformas. E também tem mais um jogo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Atlético Mineiro, também na segunda, às 8 horas. Domingo, então, tem Cruzeiro e Flamengo aqui na tela da NDTV Record.
Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O mandante da partida, o Cruzeiro, solicitou à administração do Mineirão uma carga maior de ingresso. E por enquanto são esperados aqui no Mineirão 40 mil torcedores. E o Cruzeiro vem de uma vitória aí contra o Vasco por 1-0 no Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente o 4º lugar na tabela de classificação. E se Dudu não está nos planos do técnico Leonardo Jardim, Gabigol entrou em campo ontem, quando o Cruzeiro jogou pela Copa do Brasil e venceu o Vila Nova de Goiás por 2-0. E aí, será que teremos um reencontro entre Gabigol e o Flamengo no próximo domingo? Já o time rubro-negro também jogou pela Copa do Brasil e venceu por 1-0 o Botafogo da Paraíba. Atualmente o Flamengo aí ocupa o 1º lugar na tabela de classificação e tem no elenco um jogador que se destacou com a camisa azul, viu? O uruguaio Arrascaeta. Então a promessa é de um jogaço aqui no Mineirão no próximo domingo. Domingo a partir das 6 da tarde. Você entra no clima de mais uma rodada com o Aquecimento Futebol. Com muito ingrediente, com muita variável. E às 6h30, a bola vai rolar. Dois dos bons times do campeonato. É o primeiro reencontro de Gabigol com o rubro-negro. Ele foi simples, objetivo. Mas do outro lado, também tem chance da lei do ex entrar em ação. Cruzeiro e Flamengo. Um jogaço para você curtir. Brasileirão é aqui na tela da Record. Jogão domingo tem mais um ingrediente aí, porque o Arrascaeta é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols, o Pedro do Flamengo é o vice-artilheiro com 4 e está na briga o Caio Jorge do Cruzeiro que tem 3. Domingo então 6 horas, aquecimento, bola rola, 6h30. Terminou ontem por volta das 10 da noite em Gaspar o torneio de futebol do trabalhador. E o paulistano de Blumenau, que conquistou o bicampeonato ao vencer o Madureira por 1-0, gol do Caio, segundo título seguido em 3 anos de participação. Pix de 8 mil na conta. Foi a edição número 59 do tradicional torneio disputado no estádio Carlos Barbosa Fontes, o campo do Clube Atlético Tupi. E amanhã tem pedágio em Indaial, das 8 da manhã ao meio-dia, da equipe de Bolão do Progresso, que vai representar a cidade, o estado e o país no Campeonato Mundial da Juventude, bola 16 centímetros, na Alemanha em agosto. Além do pedágio físico, a outra forma de ajudar os atletas da seleção brasileira é por meio de um QR Code, em uma conta que foi aberta especialmente para esse fim. Então, bem legal, bem bacana. O pessoal de Indaial está empolgado, mas correndo atrás, porque um campeonato mundial desse custa caro. Você é convocado, defende o Brasil, a seleção, mas não vem absolutamente nada de recursos. É mais ou menos assim o que acontece no nosso esporte amador no geral. Nosso esporte de rendimento. Que arrecada pouco, né? O governo, né? Não pode contribuir numa situação como essa, né? Especialmente. O Emerson, eu achei que era... Antigamente tinha aqueles torneios de futebol que dava porco, boi, né? Então 8 mil de Pix ali em Gaspar ontem. 15 no geral, 8 mil pro campeão. Coisa linda, hein? Legal, bacana. Chuvisca esse dinheiro todo pra essa turma aí. Paulistano deve estar comemorando até agora. Pensando numa festa, né? Opa. Emerson, um abraço pra Dona Neia do Zendron. Tava devendo um abraço pra ela aqui, um alô pra Dona Neia do Zendron, que é patroa da Rosângela, que apareceu ontem aqui no BG no Busão. Ela é diarista, né? E ela limpa a casa lá da Dona Neia. E Dona Neia e a Rosângela sempre assistem aqui o nosso Balanço Geral. Obrigado pela companhia. Que legal. Quero mandar um abraço, estive no SESI essa semana. SESI aí passando por reformas para a Série B do Campeonato Catarinense. Encontrei lá o Sabazinho, ele estava trabalhando ali no gramado do SESI, filho do Sabá, lá do Morro do Sabá. E ele não perde no Balanço Geral. Manda um abraço para mim, tá mandado, Sabazinho. Um abraço para você e se faltar ingresso, tomara que falte ingresso, que seja lotado no dia 1º, 4 mil pessoas, o Sabá, ele está sempre de portas e braços abertos lá no morro para o pessoal ver o jogo. Mas é bom pagar, claro, mas se faltar, o Sabá é uma opção. Tem que subir o morro daí, né? É, tem que ter pique ali, né? Lá é bom, lá é bom. Um abraço, Emerson. Valeu, um abraço. Bom Valeu, fim de Rodrigo. semana. Tchau, tchau.